Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Hoje nós vamos encerrar a nossa jornada com uma casa, com uma família que esperou por décadas pela visita de Deus, pelo ouvir de uma oração, por uma resposta de oração, que esperou por muito tempo por essa resposta. E foi visitada por Deus quando já havia deixado de esperar, que foi a casa de Zacarias, de Isabel e do João Batista, que foi a resposta dessa oração. O que a gente pode aprender com a história de Zacarias, que é uma história que eu acredito que todos aqui conhecem bem, a história da família de João Batista, é que famílias que permanecem fiéis, mesmo que no silêncio de Deus no caso, né? Silêncio em termos de resposta de oração, mesmo sem nenhuma resposta, são essas as famílias que Deus muitas vezes usa para gerar novas vozes de esperança no mundo. Nós temos inúmeras histórias na Bíblia de pessoas que experimentaram a resposta de Deus depois de muito tempo esperando, depois de muito tempo orando, e que quando veio essa resposta se tornou na vida daquelas famílias algo que causou impacto e diferença enorme no mundo inteiro. Nós vamos ler o capítulo 1, que é um capítulo bastante longo, nós leremos praticamente ele todo, os 80 versículos, e eu gostaria de começar com vocês desde o versículo 1, e à medida que formos caminhando, nós vamos expondo a palavra de Deus. Lucas 1:1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. E aqui começa a narração, não é? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Apenas até aqui por enquanto. Irmãos, o texto conta a história de Zacarias e Isabel. Após a introdução que o Lucas fez para o Teófilo, que é quem provavelmente o financiava nessa empreitada, ele era aquilo que no passado se chamava de benfeitor, que era alguém que financiava uma outra pessoa que tinha certas habilidades para fazer aquilo que normalmente não era o trabalho dessa pessoa. Existem vários historiadores que nunca estudaram para isso e que hoje são a fonte de muito material que a gente conhece, como Flávio Josefos, por exemplo, que era um militar, era um general judeu e que acabou se tornando um historiador para os romanos, não é? E é o caso de Lucas, que segundo o registro dos pais da igreja, era um médico muito habilidoso, de uma família muito capaz, e que se tornou o historiador que foi, né? O único que não era judeu, o único que não conviveu com Cristo, mas é o único que relata que fez uma pesquisa aprofundada e se tornou um historiador capaz, conversando com mais pessoas do que qualquer outro apóstolo conversou, para que este senhor chamado Teófilo, que alguns às vezes acham que é um pseudônimo, ou às vezes é um apelido para a igreja, porque Teófilo em grego significa amigo de Deus. Então ele está escrevendo para todo mundo que é amigo de Deus, porque todo mundo é um theos philos, não é um amigo ou um amante, melhor dizendo, de Deus. Então, se todos somos esses amantes que têm prazer em termos amizade com Deus, então seria uma carta geral. Mas é muito provável que não, que Teófilo seja o nome de alguém, até porque nessa época este era um nome comum. Mas seja como for, há muitas histórias aqui que Lucas conta que só ele conheceu. Como, por exemplo, o próprio Magnificat, que é o cântico de Maria, só para ele Maria contou desse cântico. A gente não encontra ele em nenhum outro lugar. Então existem coisas muito específicas e especiais no Evangelho de Lucas. E uma delas é esse longo relato da família de Zacarias e de Isabel e o nascimento de João Batista. O que Lucas revela para nós é que Zacarias e Isabel eram pessoas justas diante de Deus. Eles eram pessoas que temiam a Deus.
e que estavam continuamente na presença de Deus por estarem ligados ao sacerdócio. Ambos eram da descendência de Arão, eles eram Cohen, como os hebreus chamavam, e chamam até hoje, não é? Os Kohanim, que eram os descendentes de Arão, os que foram sacerdotes durante mais de 1000 anos, e que agora exerciam essa função também. E Zacarias, ele não era sumo sacerdote, ele era mais um de muitos sacerdotes que havia. Ele possuía turnos que ele deveria estar ali no templo em Jerusalém, realizando aquilo que a lei manda. E havia turnos em que ele não estava ali, ele estava com a sua esposa já idosa, como ele também, na sua terra, na sua casa. E é isso, eles não tinham filhos, e eram idosos. E o texto bíblico diz que ela era estéril, o versículo 7. E eu já disse isso aqui nas mensagens passadas, né? E os irmãos acredito que sabem bem também disso. Para o mundo antigo, uma mulher ser estéril era uma vergonha. Isso não é parte da nossa cultura mais, a gente não sabe o que é isso. Mas naquele tempo, ser estéril significava ser não abençoada por Deus. E muitas vezes o marido, que não sabia que a esposa era estéril, porque eles tinham a sua primeira relação, como deveria ser até hoje, não é? Após o casamento. Então descobre a esterilidade depois do casamento. Então o marido também era considerado alguém indigno, porque a ele não foi revelado que se casaria com uma mulher que não poderia trazer filhos, que era um sinal da bênção de Deus. Mas é curioso que muitas das pessoas, das mais usadas por Deus, não é, viveram essa realidade. Abraão e Sara era estéril. O filho deles, o Isaac, que é um filho da promessa, casou com Rebeca, que também foi escolhida por Deus, e Rebeca era o quê? Estéril. Jacó casou com 4, né? 2 oficiais e 2 não oficiais. Mas aqui ele mais amável, Raquel, era estéril. E a gente tem muitas outras histórias assim. E Isabel é só mais uma dessas tantas mulheres que, pela cultura do Oriente Médio, de 2 a 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, se a gente chegar em Abraão, era uma mulher que estava fora da bênção de Deus. Não era uma pessoa contemplada por Deus. É o caso de Ana também, filho de Eucana, a esposa de Eucana, os pais de Samuel. Ana era estéril também. Lembra que o Eucana era casado com uma outra mulher? A Penina. E ela tinha filhos. E o texto lá de 1 Samuel diz que a Penina zombava da Ana. E zombava inclusive os filhos dela, da Ana, dizendo que ela não tinha filhos. E aí aquilo era uma tristeza para ela. E Deus a honrou e ela teve um filho. Portanto, essa característica que era uma vergonha para as pessoas do mundo antigo e do passado, era um traço cultural do passado que nada tinha a ver com a vontade de Deus. Dados todos esses exemplos que eu acabei de passar aqui para os irmãos. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, né? E quando a gente olha para hoje, para muita gente, às vezes essa espera prolongada, muitas vezes parece mesmo um abandono de Deus, que é o que muita gente achava naquele tempo. Bom, se Deus não quer me dar filhos, sinal que Deus me abandonou. Se Deus não quer me dar os frutos, né, da minha casa, afinal há tantos textos na palavra que falam que os filhos são bênção do Senhor, se eu não os recebo, sinal que Deus não quer me abençoar. Se Ele não quer me abençoar e eu tanto peço isto a Ele, é sinal de que Ele me abandonou. Então, ainda hoje nós podemos imaginar isso também nas nossas vidas. Talvez você pede coisas a Deus há muito tempo e você não vê a resposta de Deus ainda para as suas orações, para os seus pedidos, para aquilo que você gostaria tanto de ter recebido um dia, mas até hoje você não recebeu. E às vezes coisas legítimas, não são coisas vaidades, não são coisas assim que você vai gastar no seu divertimento pessoal e coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus ou coisas assim, não é? Não, são quaisquer coisas, inclusive coisas essenciais, como saúde. Há pessoas que lutam com problemas de saúde, que dificultam essas mesmas pessoas em inúmeras áreas da vida. Inclusive no próprio serviço, as coisas de Deus, o reino de Deus. Então, há muitas coisas que nós colocamos diante do Senhor e que nós não vemos resposta daquilo, pelo menos uma resposta imediata, e isso traz ao nosso coração o sentimento de que Deus nos abandonou. Mas esse sentimento, esse pensamento, ele é falso. E a gente tem que lutar contra ele. Porque ele, na verdade, esconde não um pensamento, mas uma incredulidade. Quando eu digo Deus me abandonou, é porque eu deixei de acreditar, por isso incredulidade, naquilo que ele mesmo disse que faria, cuidando de mim. Se eu entendo que ele não está comigo, se eu entendo que ele não quer me abençoar, se eu entendo que ele não quer me perdoar, se eu entendo que ele quer fazer qualquer coisa, que segundo o que ele mesmo diz nas Escrituras, ele faria,
O problema não está em outra coisa, senão na minha falta de fé, de credulidade no Senhor. E a Bíblia diz que esse é um pecado imperdoável lá em 1 João capítulo 5, o pecado da incredulidade. É o pecado para o qual não há perdão, de fato. É o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que impede com que o Senhor nos recompense, nos galardoe, não é? Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível de agradarmos a Deus, porque importa que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que ele recompensa quem o busca. Mas às vezes isso demora muito tempo, às vezes demora uma vida, às vezes demora décadas. Às vezes chega num tempo da nossa vida que a gente fala, bom, agora nem adianta pedir mais. Porque quando era para Deus dar, já passou o tempo. Agora, a gente queria ter filhos quando a gente tinha, sei lá, 25, 23, 30, 35, 40, 45, 50, ainda mais agora com 70. Quem que vai ter um filho nessa idade? Chega momentos na nossa vida que a gente acredita que de fato Deus nos abandonou e de que não adianta mais a gente orar. Mas é nesse contexto que nós encontramos Deus como Ambrósio de Milão, um pai da igreja, não é? Aquele que mais influenciou e foi usado por Deus na conversão e na instrução inicial de Agostinho de Hipona, um grande teólogo da igreja primitiva. Ambrósio de Milão, certa vez, disse que a Deus, às vezes, retarda o dom, a dádiva, não é? A resposta de oração, para enriquecer o coração que espera. A gente acha que não, mas a espera de Deus já é uma resposta. Quando Deus não nos dá imediatamente o que a gente pede, Ele já está dando, sem que a gente perceba. Ele já está moldando o nosso caráter, trabalhando a virtude da perseverança, que é uma virtude e é um dom de Deus. Mas ninguém persevera sem que você espere. Você tem que perseverar em algo que você ainda não alcançou. É como uma corrida, você está correndo 5, 10, 42 quilômetros. E você está já quase no final daquilo. Você precisa perseverar quando se torna mais difícil, porque ainda não terminou. Ainda não chegou à linha final. Ou você está fazendo uma prova, um concurso, um vestibular, não é? Que muitos aqui já fizeram no passado, e você chega uma hora que você não consegue nem pensar mais direito. Você até esquece onde você está. Porque a prova é muito difícil, o concurso é muito complicado, seu cérebro já está fritando. E é nesse contexto que você tem que perseverar, porque ainda não acabou. E o final vai chegar, e talvez a resposta, não é, após aquilo será muito boa, mas você precisou perseverar. A gente persevera naquilo que não nos é natural, e que de certo modo nos dá uma certa recompensa. Quando a fome começar a bater aí na tua barriga e na garganta, daqui 1h30, 2 horas mais ou menos, você não vai precisar perseverar para ir até o refeitório almoçar. Porque é uma coisa muito tranquila, muito fácil. A gente não persevera quando a gente está com sede e a gente tem uma fonte de água gelada ali para matar a nossa sede. A gente não tem que perseverar naquilo. Mas a gente persevera naquilo que não nos é natural e que de alguma maneira vai nos trazer recompensas especiais. E é nesse sentido que a Bíblia diz que a gente tem que perseverar na palavra, perseverar na oração. Por que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2 que os nossos irmãos primitivos perseveravam na oração? É porque orar não é uma coisa natural para a gente. O que é natural é você ficar distraído com as coisas da vida, ficar scrollando, né, rodando lá o Instagram, o Twitter, o Facebook. Isso é natural. É sermos curiosos quanto a quaisquer coisas da vida, da natureza. Isso é o natural da gente. O que não é natural, por causa do pecado, é a virtude da estudiosidade, por exemplo. Porque estudar também é uma coisa que você tem que perseverar. Mas a recompensa que a estudiosidade te dá é muito maior do que a recompensa que 3 horas no Instagram jogando para cima te dá. Às vezes, ficar 3 horas no Instagram vai te dar até raiva contra si mesmo. Quando você percebe que você ficou tanto tempo naquilo, você fala, onde que eu estou com a cabeça? Você fica até com dor de cabeça. Mas passe 3 horas, talvez você nem vai conseguir, porque, de fato, não é nem necessário que seja assim. Mas passe um tempo considerável lendo, estudando, pensando naquilo que te foi passado, fazendo as suas próprias observações, talvez tentando aplicar isso para a sua vida, para a sua família, de alguma maneira prática ao seu trabalho, se você está estudando alguma coisa relacionada à tua profissão, e você verá que 3 horas investidas naquilo são infinitamente melhores e mais recompensadoras do que 3 horas numa rede social. E a gente não tem que perseverar para ficar no Instagram, nossa, tem que ver mais um vídeo, deixa eu passar. Eu tenho que ver quem almoçou onde. E para onde foi as férias. Deixa eu passar. Você não persevera para isso. Mas tente ficar 30 minutos lendo um livro.
Aquilo que não nos é natural exige perseverança. E Deus trabalha a virtude da perseverança e todas as virtudes que estão ligadas a ela dentro do nosso coração enquanto nós esperamos por aquilo que pedimos a Ele. E é exatamente isso que acontece com Zacarias e com Isabel. Eles perseveraram em orar durante uma vida inteira, até que o Senhor entendeu que chegou a hora. Deus poderia ter dado João Batista para eles muito antes, mas não era a hora ainda. Eles foram fiéis. E a fidelidade sempre vem com os seus resultados. Deus, ele sempre nos abençoa, é o que Hebreus 11:6 fala. É o que Jesus mesmo disse, que quando nós pedimos ao nosso Pai, Ele sempre nos ouve. Então, se nós temos essa garantia de Deus, que Ele sempre ouve, e que Ele sempre oferece, Ele sempre responde, e é sempre segundo a vontade dEle, não é a nossa, mas Ele sempre responde, então a gente pode descansar, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, a gente pode pedir, e a gente sabe que Ele vai dar. Mas e se Ele não der? Se Ele não der, não é problema dEle, o problema é da tua incredulidade. E aí Ele não vai dar mesmo, aliás, Ele pode até dar, mas outra coisa, para você aprender a crer nele, e a esperar, porque esta crença que espera, essa fé que espera paciente, que o agrada. Famílias fiéis sempre veem resultados da parte de Deus. Pessoas que oram, crentes que oram, mas esse resultado nem sempre é imediato, e nem sempre é como nós pedimos, mas é sempre como Deus quer. E como Deus quer sempre é o melhor. Então a gente pode pedir e esperar, e quando a gente está pedindo, a gente já pode agradecer de antemão, porque a gente sabe que das mãos de Deus só virá o melhor. E Deus viu o coração perseverante desse casal. Vamos ver agora do verso 8 ao 17, porque aqui nós vemos que o silêncio é rompido, né? Verso 8. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Só para a gente entender isso aqui, pessoal, se vocês lembram lá do tabernáculo e de todos aqueles itens que estavam dentro dele, quando Deus instituiu o tabernáculo, e depois no templo foi a mesma coisa, porque o que estava do tabernáculo foi para o templo, quando você entrava no templo mesmo, no tabernáculo, dentro da tenda, dentro do prédio, imediatamente você tinha três coisas. Você tinha do lado de cá, olhando assim, a menorá, que é o candelabro, que era uma lembrança da iluminação de Deus, da direção, que é Deus quem guia e ilumina a nossa vida. Na frente do menorá, do lado direito de quem olha assim, você tinha a mesa da proposição, dos pães da proposição, que eram trocados ali todo dia, que era uma lembrança de que Deus sustentava o povo de Israel, Deus provia a eles tudo o que eles precisavam, o sustento vem de Deus, quem dirige é Deus, menorá, quem sustenta é Deus, mesa da proposição. E aqui no meio, atrás desse item aqui que eu vou falar agora, tinha uma cortina, que era o véu, e atrás do véu ficava a Arca da Aliança. Mas antes de você passar o véu, ainda tinha um móvel aqui. E esse móvel era a mesa do incenso, era o incensário. E aqui todos os dias, sem exceção, durante mais de 1500 anos, um sacerdote, não precisava ser o sumo, na verdade ele nunca fazia isso, ele fazia de entrar só no Santo dos Santos uma vez por ano, no Yom Kippur, que era o dia da expiação, que era o dia mais importante para eles. Mas os sacerdotes, eles se revezavam para trocar o pão, para reacender a menorá, manter lá os azeites que mantinham aquela iluminação. E aqui na mesa do incenso, eles tinham que trazer de manhã e de tarde, ao final do dia, todas as especiarias que fariam o incenso que seria queimado. E aquilo também se mantinha queimando. Não tem nada a ver com esse incenso fedido que a gente tem hoje. Se você gosta, Deus abençoe. Mas sabe aquele incenso que o pessoal queima no palitinho? Não tem nada a ver com aquilo. Tá? É incenso, tem o mesmo nome, mas era outra coisa. E tinha um cheiro específico também, eu nunca senti, mas por causa das especiarias, dizem que o aroma era muito agradável. E esse incensário simbolizava as orações do povo. Isso tudo está no livro de Êxodo, quando se descreve cada um desses itens, e aqui eles apontavam a iluminação de Deus, o sustento de Deus e a oração do povo a Deus. E assim como a fumacinha, né, do incenso subia, a oração do povo deveria subir também. A gente vê isso, inclusive, no livro de Apocalipse, que fala que as orações dos santos são como incenso que sobem até a presença de Deus e enche os cálices, etc.
Então, é nessa mesa do incenso que Zacarias está sendo, por sorteio, chamado para ir lá, a gente não sabe se cedinho ou no final do dia, para trocar as especiarias e manter aquela chamazinha do incensário acesa. Ok? Agora ele vai entrar dentro do templo, não no Santo dos Santos, mas no lugar santíssimo, ali naquela primeira parte, antes, bem diante, ele estava vendo o véu que separava e atrás ele sabia que estava a Arca da Aliança, mas ele não podia entrar. Bom, continuando no texto. Vamos voltar ao 9, não é? Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então, você imagina aqui, o anjo apareceu aqui, ó. O altar está aqui, o anjo apareceu aqui. E é curioso porque na cortina era pintada com um monte do quê? Um monte de anjo. Se você olha lá no texto de Êxodo, e que depois tudo aquilo que estava no tabernáculo foi colocado também no templo em Jerusalém, quando Salomão construiu, todo o cortinado tinha bordado anjinhos, querubins, assim como em cima da Arca da Aliança também tinha 2 anjos. Nesse véu que separava o lugar santo dos santos, também era pintado vários anjos. Se vocês pesquisarem isso, tanto em Êxodo depois na internet, vocês vão encontrar. Mas é curioso que ele estava ali, de repente apareceu o próprio na frente dele. E é isso que é o fato aqui. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Curioso, toda vez que o anjo aparece, ele tem que dizer isso. Então a impressão que eu tenho é que quando um anjo aparecer para você, você vai ficar com medo. Ok? E toda vez. Quando apareceu para Maria, foi não tenha medo. Quando apareceu para José, depois é não tenha medo. Toda vez. Aqui também para o Zacarias. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Irmãos, há quanto tempo Zacarias orava? A Bíblia diz que ele já era um idoso. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Apenas até aqui por enquanto. Ou seja, então Zacarias está servindo no templo. E há muito tempo ele orava. Ele não só fazia isso com sua esposa em casa, mas eu imagino também que quando ele estava ali diante do incensário no templo, que era o símbolo das orações sendo levantadas diante de Deus, ele também clamava ao Senhor por um filho. E ele estava ali, servindo, há muito tempo orando, rotina contínua, e o anjo aparece. Tua oração foi ouvida. Algo que todos nós gostaríamos de ouvir todas as vezes que oramos, não é? Deus ouviu, Ele vai te responder. A Isabel vai conceber, e João, que é o filho, e você vai dar o nome dele de João, porque era o pai naquele contexto que dava o nome para os seus filhos. Só um parênteses aqui, é muito curioso que quando o anjo aparece para José, ele diz para José, você porá o nome dele de Jesus. É muito curioso isso, para que José não entendesse que aquele filho era somente de Maria, mas que ele também deveria recebê-lo como filho, e cuidar dele como filho, e amá-lo como filho. E assim José fez. E foi José que deu o nome de Jesus. Aqui foi João que teria essa tarefa de dar o nome ao filho. E ele seria cheio do Espírito Santo. E surpreendentemente o texto bíblico diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. O que é algo extraordinário que a gente vai entender melhor só no decorrer do Novo Testamento. Não vou falar disso hoje, mas é algo muito, muito interessante se estudar. O Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi pastor da Capela de Westminster em Londres, no século passado, ele escreveu um livro só sobre isso. Sobre esse ser cheio do Espírito Santo. E, particularmente, é um dos livros mais incríveis que eu já li, e, para mim, o melhor sobre esse tema. Foi uma série de vários sermões, 22 sermões, na verdade, que ele fez sobre esse assunto. Enfim, fica apenas a dica para os irmãos depois consultarem mais. E então, esse anjo diz essas coisas a ele, e diz que ele não só seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas que ele prepararia o caminho para o Salvador, para o Messias.
que era também objeto da oração do povo, e que era aquele por quem o povo ansiava e aguardava, a vinda do Messias. Ele vai preparar, ou seja, a minha família, imagina Zacarias, a minha família preparará a vinda do Messias. O meu filho não será o Messias, mas de alguma maneira o meu filho apontará, a minha casa, a minha família apontará para o Messias. Diz para mim se esse não é o desejo do seu e do meu coração também. Termos famílias que apontem para o Messias. As pessoas olharem para os nossos filhos e saberem que os nossos filhos apontam para o Messias. Imagina o coração do Zacarias, o seu filho Zacarias. Ele vai preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele faria muito mais do que isso. Ele batizaria o Messias. Ele batizaria muitas pessoas em Israel. Ele converteria, como o texto diz, seria usado por Deus para trazer à conversão inúmeras pessoas em todo Israel. E por fim, aconteceria algo terrível com ele, seria preso, decapitado, mas isso não foi revelado, também não precisava ser nessa altura do campeonato. Bem, João Calvino, ele tem uma frase muito especial comentando Lucas 1, que é: Deus não se esquece das orações feitas em lágrimas. Ele as recolhe, pesa e responde em sua perfeita sabedoria. Deus não se esquece das orações feitas em lágrimas. E imagine você comigo quantas vezes esse casal não orou para um filho. O que a gente muitas vezes acha que foi esquecido, Deus ainda lembra. Deus ainda sabe, com graça e com bondade, daquilo que é a necessidade daqueles que clamam a Ele dia após dia. Deus é fiel a nós, mesmo nas coisas mais ordinárias, do dia a dia, corriqueiras, que nós clamamos ao Senhor. E sendo assim, fiéis ao Senhor, no ordinário, no dia a dia, é aquilo que nos prepara para vermos o extraordinário do Senhor se manifestando nas nossas vidas também. Mas o texto continua, vamos olhar para ele do verso 18 em diante, até o 22. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Aqui que começa o problema, né? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Imagina, ele ficou muito tempo lá, não leva tanto tempo assim para arrumar o incensário ali, né? Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Primeira lição: se um anjo aparecer para você, acredita. Tá? Não desconfia, nem faça perguntas. Porque ele ficou mudo aqui por cerca de 9 meses, por causa dele ter feito perguntas que na verdade escondiam uma incredulidade no coração dele. Esse mesmo anjo apareceu para Maria, 6 meses depois. Para a jovem Maria, com seus 14, 15, talvez um pouco menos, mas não mais do que 15 anos de idade. E Maria diz: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade, a vontade do Senhor. Nós vemos uma diferença muito grande entre aquela adolescente e esse senhor sacerdote. Mas isso não mostra, enfim, algo melhor ou pior em um ou outro, porque ambos temiam o Senhor, amavam o Senhor. Trata-se apenas de atitudes, porque a gente vê que nesses 9 meses que Zacarias ficou mudo, ao final deles, ele expressou fé e fez o que o anjo... E a gente vai ver daqui a pouquinho, não vou adiantar a história. Mas vamos pensar um pouquinho nessas primeiras palavras. Primeiro, Zacarias duvida, e isso foi a razão da sua mudez. E Zacarias era aquele que teria que anunciar as boas novas, não é? Meu filho vai preparar o caminho do Messias, mas Deus deixa ele mudo. E eu não sei se por gestos e sinais, pela linguagem israelense de Libras do passado, ele conseguiu comunicar o que tinha visto e o que tinha acontecido. Eu acho que não. Ou seja, mesmo em graça, muitas vezes Deus nos disciplina. Mas a disciplina de Deus sobre nós, na nossa incredulidade, não é sinal da rejeição de Deus. Porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama e aqueles a quem Ele quer usar ainda mais, para que nós deixemos de ser e fazer certas coisas que mexeram conosco de forma ruim. Então, mesmo a disciplina de Deus é uma bênção de Deus na nossa vida. Porque se ela existiu, é porque falta de disciplina existiu lá atrás na nossa vida. E porque nos faltou certas disciplinas mentais e disciplinas práticas,
é que agimos com incredulidade, deixamos de fazer isso ou aquilo, deixamos de orar, deixamos de aconselhar as pessoas, porque nos faltou certas disciplinas. A disciplina nunca visa nos afastar, excluir, desligar, mas restaurar o nosso coração, para que sejamos ainda mais usados para a glória de Deus. Então agradeça se você for disciplinado. E se você começar a pecar e não acontecer nada com a sua vida, aí você tem que ficar com medo. Graças a Deus eu fiz e não fui disciplinado. Meu amigo, se você fez e não foi disciplinado, você sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? É que você não é filho de Deus. A Bíblia diz que Deus disciplina apenas aqueles a quem Ele ama, apenas ao seu filho. É como se você vê uma criança fazendo uma coisa errada, você não vai pegar a varinha e já sair atrás, né? Não é seu filho. No máximo você pode procurar o pai daquela criança para que o pai traga uma certa disciplina, uma certa correção, uma certa exortação àquela criança. Porque você disciplina ao seu filho, porque você ama o seu filho. E você quer livrar o seu filho do mal. Se Deus te disciplina, é porque Deus quer te livrar do mal e Ele te ama e Ele te tem como filho. Então, louvado seja Deus por toda a disciplina que dele vem sobre nós. Mas se a gente está pecando, e está pecando, e está pecando, e disciplina nada acontece, pelo contrário, eu começo até a achar que, eu acho que eu posso fazer até mais, porque eu não estou vendo nada. Não está vendo nada porque você não é filho de Deus. Não está vendo nada porque Deus não se importa com a tua vida. Não há nada que mudar na sua vida. Não há nada que corrigir na tua vida. Você está num estado de incorreção, de abandono. Você está num estado de danação, de destruição, de condenação. E Deus não transforma a vida de condenados. Até que você seja resgatado, perdoado e salvo, Deus não vai te disciplinar. E a disciplina só começa na sua e na minha vida quando, então, arrependidos dos nossos pecados, nos voltamos para Ele e então Ele começa a nos transformar e a nos dar disciplinas, para que nós estejamos mais e mais parecidos com o Filho dEle, com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, essa disciplina é sinal da graça de Deus. Deus ainda age, mesmo quando a nossa fé é frágil. E a disciplina de Deus, como foi na vida de Zacarias, que teve uma fé frágil por um breve momento, não é uma punição sem amor, ela é a formação para o testemunho que viria depois, 9 meses depois, do próprio Zacarias. Mas vamos continuar. Se você olhar aí para o texto, a gente parou no verso 22, vamos ler só mais um pouquinho, até o 25. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo, foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas, por causa daquela cultura sobre a qual eu falei no início. Bom, aí, a partir do versículo 26 até o versículo 56, nós temos o mesmo anjo, 6 meses depois, indo visitar uma jovem chamada Maria, da casa de Davi, que estava comprometida a se casar com um rapaz, com um senhor, a gente não sabe a idade de José, chamado José. E a história do 26 ao 56 diz respeito à gravidez de Maria, a concepção de Cristo no ventre de Maria por obra e poder do Espírito Santo. Quando Maria, então, vai e visita Isabel, que era uma parente dela, a palavra grega ali para parente ela é muito genérica, não dá para a gente saber se era prima, se era tia, se era irmã, a gente não sabe o que era, só sabe que era familiar. E a Maria vai, de alguma maneira, até Isabel, que já estava 6 meses grávida, e Maria havia acabado de conceber, não dava para ver a barriguinha no corpinho daquela adolescente, mas ela vai, e o texto diz que a criança no ventre de Isabel pula de alegria, não é? E ela diz para Maria, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, e que grande honra, então no verso 42 e 43, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, porque Isabel já cria que aquele que estava no ventre de Maria viria a ser o Messias, o Salvador. E aí depois Maria canta o Magnificado 46 ao 55, e termina no 56, e como eu disse a vocês, para Lucas, Maria revelou somente isto que ela cantou. A gente não lê isso nos outros relatos dos outros evangelhos. Mas a história de hoje de manhã não é sobre Maria. A história é sobre Zacarias, Isabel e João Batista. Só um parênteses aqui. Se você tiver curiosidade sobre essa história da família de José e Maria, eu preguei sobre ela na semana passada, na temporada anterior, e o áudio, o vídeo, acho que depois vai estar à disposição de vocês também.
onde nós pensamos um pouquinho sobre a família de José e Maria, numa outra perspectiva. Bem, verso 57 agora, vamos partir dali. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. E aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, porque quem dava o nome era quem? O pai, mas o pai estava como? Mudo. Então, vamos perguntar para quem? Para Isabel. E o pessoal estava dizendo, vamos pôr o nome de Zacarias. Por quê? Porque normalmente os pais davam o nome para os seus filhos de algum homem, algum avô, seu próprio pai, ou algum antepassado importante da sua própria família. Não se dava o nome de uma pessoa que não tem ninguém na sua história com esse nome. Era para honrar sempre alguém. Assim é até hoje, né? Em alguns casos. Bom, e aí a mãe, verso 60, mas a mãe do menino disse, de modo nenhum, ou seja, não vai chamar Zacarias, ele se chamará João. O marido dela estava mudo, né? E disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo um iPad, uma tabuinha, um tablet, de fato era um tablet, né? Uma argila provavelmente. Ele escreveu, o nome dele é João, e todos se admiraram. Todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviam guardavam-nas no coração, dizendo, o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Nessa pequena parte, o que a gente vê é aquilo que o anjo havia dito, 9 meses antes, né? E aconteceu. E quando o próprio Zacarias cumpre o seu papel, pondo fé de que de fato não é pela honra dele, pela honra dos seus antepassados, mas para a glória e obediência de Deus, que o nome daquele menino seria João, porque era assim que Deus queria, e aquele menino era de Deus desde o ventre. Então não é o que eu quero para a vida do meu filho, não é o que eu acho, o que a minha família e o que os vizinhos aqui estão esperando que seja. É o que Deus acha que tem que ser na vida do meu filho. Por isso o nome dele vai ser João. E na mesma hora os lábios dele se abrem e ele louva a Deus, e todo mundo louva a Deus e ficam admirados, se questionando o que vai ser desse menino. Bom, e aí nós temos um dos mais belos cânticos na Bíblia, que é o Benedictus, como muitos o chamaram ao longo da história, e o chamam ainda hoje, que é o cântico de Zacarias. Vamos lê-lo, verso 57. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito, por isso o cântico se chama Benedictus, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Ah, Zacarias, por que você não falou tudo isso na hora que o anjo apareceu, né? Não tinha ficado mudo. Mas veja que esses 9 meses de silêncio, nestes 9 meses de silêncio, todas essas verdades vieram à memória e ao coração do Zacarias. E no momento que Deus permite que a boca dele se abra, as primeiras palavras que jorram dos seus lábios, são palavras daquilo que se guardou no seu coração durante aqueles 9 meses de silêncio. E provavelmente meditação. E é tudo isso que passava pela mente de Zacarias. As primeiras palavras de Zacarias, no meu entendimento, elas revelam aquilo que esteve no coração dele, sendo curtido e preparado, e meditado e contemplado ao longo de 9 meses, que é a gestação de João Batista. Vamos ler de novo? Eu acho isso tão bonito. A partir do verso 68. Bendito seja... Imagine que tudo isso o Zacarias queria ter dito o tempo inteiro. E não podia. E quando abriu a boca, a gente
tem uma espécie de visão do que estava na cabeça dele durante aqueles 9 meses de silêncio. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, você virá antes do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você imagina todas essas palavras sendo ditas por um senhor bem idoso, olhando para um bebezinho de 8 dias que estava no colo dele. Essa é a cena que você tem que visualizar. Um bebezinho de 8 dias, no colo de um senhor já idoso, e todo mundo encantado como ele e a sua senhorinha tiveram um filho, e encantados de ouvirem a história do anjo que apareceu lá dentro do templo em Jerusalém e prometeu que ele viria para preparar o caminho do Messias, se questionando o que vai ser desse bebê, desse menino que acabou de nascer. E aí então todos ouvem essas palavras cantadas, muito provavelmente, por alguma canção popular judaica conhecida da época, e que agora recebe essa canção conhecida e popular judaica da época, as palavras do coração do próprio Zacarias. E no meio dessas palavras todas, ele fala da salvação. Ele fala da redenção, verso 68, não é? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A redenção ainda não havia vindo na prática, porque o Messias viria à luz apenas alguns meses depois. Jesus não tinha nascido quando João Batista nasceu, mas ele já existia. Porque a vida para Deus não se dá na data do nascimento que nos é colocado na certidão de nascimento. A vida se dá na concepção. E a pergunta que eu sempre faço é: quando é que o Verbo se fez carne? Foi no dia do Natal ou foi no dia da Anunciação? Quando o anjo Gabriel falou com Maria e Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Quando se deu o momento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Foi no dia que ele nasceu em Belém? É isso que os pagãos querem que nós creiamos, quando eles pretendem passar leis com relação ao aborto, por exemplo, ou com relação à flexibilização da vida, que a vida não se dá senão após 3 meses, 5 meses, 7 meses. E que, na verdade, você pode escolher quando você quiser. Na verdade, até depois de 9 meses, pode ser um aborto extrauterino. Se você quiser, se for um incômodo, se não está dentro do teu orçamento de agora, elimine. Interrompa, que é a palavra bonita para falar do assassinato. Daquele que já é vida. Daquilo que Salmo 139 diz, que o Senhor conhece a nossa estrutura, ainda quando informe. Quando os nossos ossos não eram formados. Ou seja, não tinha perninha, não tinha bracinho, não tinha uma série de órgãos formados, e a Bíblia diz que o Senhor já conhecia, já era vida. O Verbo se fez carne na anunciação de Gabriel a Maria. E é por isso que Zacarias aqui diz: o Senhor já remiu, o Messias já está entre nós. Ele ainda está guardadinho dentro do ventre de Maria, mas ele já está. O Verbo já habita entre nós. E é só uma questão de tempo para que ele venha a nascer e andar, e nós vermos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que é o que João vai escrever, não esse, mas o outro João, anos depois. Logo, para Zacarias, a redenção, embora ainda não visível, porque Jesus não tinha nascido, já era um fato. Assim como já é fato a vida de um filho quando já dentro do ventre de sua mãe. Assim como é fato quando você, mamãe, perde um filho por um aborto espontâneo, por alguma outra infelicidade, você tem um filho no céu te esperando. Você não tem só, depois você teve um outro filho. Quantos filhos você tem? Eu tenho um. Não, você tem 2.
Porque quando você não estiver mais aqui e esse outro também não estiver mais aqui, você estiver todo mundo no céu, você não vai ter só esse que nasceu. Aquele que não nasceu também vai estar lá. Porque para Deus, a vida, ela não vem após os 9 meses, mas é desde a concepção. E isso é importante que nós abracemos e confessemos como parte da nossa fé, porque é o que o nosso Criador nos ensina em sua palavra. Mas isso é apenas uma nota de rodapé aqui no texto. A redenção já nos visitou. O Messias já está entre nós, embora nós ainda não o tenhamos visto por estar no ventre de Maria. E o verso 69 diz, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Ele sabia que Maria, parente da esposa dele, era da casa de Davi, como a gente leu um pouco antes, ainda nesse mesmo capítulo 1. E aí a boca dele se abre, do 68 até o 79, o louvor explode, o benedictus, o desejo de bendizer o nosso Deus. Ele louva pela redenção, ele louva porque Deus cumpre as suas promessas. Veja o verso 70, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos santos profetas. Ou seja, o Senhor cumpre as suas promessas. Fazer o quê? Verso 71, nos libertar dos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Entenda, pode ser que você não tenha inimigos como o povo de Israel teve no passado. Talvez você até tenha alguém que não gosta de você mesmo e queira o seu mal. Mas a maioria das pessoas hoje em dia não vivem muito essa realidade. E mesmo que venha a viver, esses inimigos humanos, o que Jesus falou, o que eles podem fazer para a gente? Eles podem sim trazer certos prejuízos financeiros ou de reputação, ou dar uma certa dor de cabeça, porque a gente vai ter que depois explicar para os outros que não é nada daquilo do que aquele filho de alguém contou da nossa vida, né? Eu ia falar do filho do inferno, né? Mas vai saber, às vezes é um crente falando mal, né? Tem muito crente que usa a boca para falar o que não deve. Fofoca. O que eu vou falar desse filho da perdição? Esse gadareno, né? Esse incircunciso. O que eu falo dessa criatura que não devia nem ter existido? Bom, eu não posso falar nada dele. Porque embora ele queira o meu mal, e seja aquilo que normalmente as pessoas falam de inimigo, o maior inimigo que eu tenho não é carne ou sangue, são espíritos. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, que ele fala que as nossas maiores lutas não são contra carne ou sangue, e a gente luta contra inimigo. As nossas maiores lutas são contra espíritos imundos, são principados, potestades, que vivem querendo nos destruir nessa região, nesse mundo tenebroso, como descreve lá em Efésios capítulo 6. Portanto, quando Zacarias traz à memória aqueles que são de fato nossos inimigos, sempre quando eu leio os salmos também que falam dos nossos inimigos, eu trago à minha própria memória essa ideia. Os meus maiores e principais inimigos não são pessoas que falam mal de mim, às vezes eu até sei quem são. Porque, assim, o diabo ele é tão sujo, né? Porque os caras estão lá falando mal de você e eles acham que nunca você vai ficar sabendo, mas eles estão fazendo algo que o diabo gosta. E o diabo pega aquilo, coloca um outro passarinho ali do lado, que é um outro incircunciso, e esse incircunciso chega até você e conta. Então, assim, não é nem o incircunciso aqui e aquele bando de incircunciso lá. É o diabo. Você tem que ter compaixão dessa gente toda, que muitas vezes está falando de uma coisa que não sabem, estão falando de você de uma coisa que você nem fez e nem acredita, mas estão falando. O que você faz numa situação dessa? Você se lembra que a tua luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Você vai orar mais. Você vai orar por essas vidas, inclusive, para Deus abençoá-las e ajudá-las a entender o erro, a mentira, o engano no qual eles estão surfando. Quando nós pensamos em nossos inimigos, nós precisamos pensar principalmente nesses inimigos espirituais que temos. E, para além deles, o inimigo que existe dentro da gente também. Porque João ele vai escrever mais à frente, não esse João aqui, o outro João, o discípulo de Jesus, o apóstolo, que nós lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. Então nós temos o mundo enquanto força que nos tenta iludir e incentivar e enganar e seduzir. Nós temos o diabo que faz o que faz e nós temos a nossa própria carne. A gente mesmo age como nosso próprio inimigo. Nosso coração é o nosso inimigo. E hoje em dia, mais uma vez, né, o mundo ele quer nos convencer que a gente tem que seguir o nosso coração, não é? Às vezes a gente escuta isso dentro da igreja, o que é uma verdadeira infelicidade. Mas é lógico, numa geração em que as pessoas evitam a estudiosidade bíblica e vivem atrás de curiosidades na rede social, é lógico que a pessoa vai falar o que está no seu coração. E é óbvio que, infelizmente, outros também que não conhecem nada de Deus nem da Bíblia vão seguir o que está no coração. E aí um belo dia, por bondade de Deus, Jeremias cai no colo daquela pessoa, e aí ela lê lá que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto.
Você confia em alguém que te enganou? Você confia em corrupto? É que a gente não tem muitos exemplos no nosso país, então não dá para a gente imaginar muito, né? Se dá para confiar em corrupção e tal. Mas imagina uma pessoa que é desesperadamente corrupta, incorrigível. Já roubou uma vez, foi solto, roubou de novo, foi solto, roubou de novo, foi solto. Você continua confiando e vota na pessoa. Eu não estou falando do nosso país não, tá? Eu estou falando assim, do nosso coração, da Suíça. Obrigado. Estou falando da Suíça. Ok? Imagina assim, uma pessoa desesperadamente corrupta. A Bíblia ainda pergunta, quem confiará? Humanamente falando, não é normal uma pessoa confiar numa pessoa desesperadamente corrupta. A própria Bíblia diz, eu só estou pregando a Bíblia, tá? A Bíblia diz que não se confia em alguém desesperadamente corrupto. Mas a Bíblia está falando que o desesperadamente corrupto é o seu coração. Ele diz, Jeremias, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. E aí você ouve um incircunciso na igreja dizendo, o que o seu coração está dizendo para você? Segue o teu coração. É só se você se odeia e quer o seu mal que você segue o seu coração. É só se você quer que tudo dê errado que você segue o seu coração. Se alguém algum dia disser isso para você, você olha para a pessoa, você quer um discipulado? Vamos estudar a Bíblia junto? Eu achava que você poderia dar bons conselhos para mim, mas eu estou vendo que eu acho que você está precisando conhecer um tal de Jeremias, né? E a gente, quem sabe, estudar um pouquinho sobre o que ele escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, sobre o meu coração. Você está falando para eu confiar no meu coração? É a última coisa na vida que eu tenho que confiar, é meu coração. Ou seja, o nosso coração só nos leva para longe de Deus. E Deus liberta a gente do nosso coração. Deus liberta a gente da nossa carne. Deus liberta a gente dos nossos inimigos, que são a carne, o coração, o mundo e o diabo. Nós precisamos de Deus, da sua palavra, dos seus conselhos, da sua luz, da sua providência. E enquanto temos a luz e a providência, nós precisamos nos consagrar e orar a Ele. E nos levantarmos como o profeta aqui. E como o pai do profeta se levantou durante um tanto tempo, clamando e orando. E por fim vem o menino, que é aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Santo Agostinho escreveu certa vez que o cântico de Zacarias não é apenas o cântico de um pai alegre, mas de toda a criação que começa a sentir os passos do Redentor. De fato, o cântico de Zacarias é o cântico de todo mundo que estava acordado naquela época. Foram as palavras na boca de Simeão, lá no templo, da Ana, aquela senhorinha, há muito tempo viúva, lá no templo. Foram as palavras na boca de Maria, e sem dúvida de tantos outros. Aqueles pastores que estavam no campo, dos anjos que apareceram no céu, aquela multidão de anjos. A palavra na boca de todo mundo é essa: Deus visitou o seu povo. O Senhor nos trouxe aquilo que prometeu pelos antigos e santos profetas. O silêncio, que não era apenas o silêncio de resposta da vinda de um Messias ao longo de séculos, mas o silêncio da vinda de um filho ao longo de toda a vida de Zacarias. Ele foi só o berço da preparação. O silêncio não é Deus te abandonando. O silêncio é o berço de Deus te preparando para receber aquilo que você tem para receber. Deus, ele nunca silencia porque ele se esquece ou abandona, mas porque no silêncio ele nos prepara para algo especial. E a impressão que a gente tem na Bíblia é que parece que quanto mais demora, mais especial é. Mas ninguém quer experimentar isso, né? A gente quer que venha rápido, mas se não vier, agradeça a Deus, porque você sabe que algo Deus está preparando para você. E quando vier, será segundo a vontade dele. E a vontade dele você sabe como é que é. A fidelidade aqui cotidiana nesse casalzinho gerou uma voz que preparou a vinda do Salvador. E o verso 80 termina dizendo assim, e aí eu termino também: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. Aí o capítulo 2 começa a falar do nascimento daquele que muitos chamam de primo dele, né? Ou de parente dele, sabe-se lá qual grau de parentesco entre Jesus e João Batista. Mas o verso 80 termina dizendo que esse menino cresceu e se fortaleceu em espírito. Quando no ventre ele estava cheio do Espírito. Quando ele nasceu, o pai dele, verso 67, louvou cheio do Espírito. E agora o menino cresce no campo, se fortalecendo em espírito. Do que mais nós precisamos nessa vida para glorificarmos a Deus? É de sermos cheios do Espírito. É de nos fortalecermos no Espírito. Não importa o momento da vida em que a gente está, se já somos avós, que não tem muita esperança com seus netos, com as futuras gerações,
ou se somos pais mais velhos, que demoramos muito tempo para ver alguma coisa acontecendo e já não temos mais tanta segurança que nessa geração perdida em que os nossos filhos ou netos vivem, que eles permanecerão nos caminhos do Senhor. O João Batista, ele não nasceu num berço jovem, ele nasceu na velhice, em um tempo em que muitos estavam distantes de Deus, muitos estavam afastados dos caminhos do Senhor. É só a gente ver o que o primo dele, o Jesus, pregou e o que ele fez, e o que o próprio João fez quando começou a pregar em Israel. A raça de víboras, as cobras que eram os líderes religiosos da nação, do povo da aliança. Não era um povo consagrado e santo que aguardava o Messias, era um povo corrupto, uma nação corrupta, religiosos corruptos, uma religião toda corrompida e pervertida, uma casa que deveria ser lugar de oração e de encontro, era lugar de negócios, era lugar de corrupção, de vaidades, de ganâncias, de mentiras. Contra tudo isso, João pregou e Jesus pregou também, vocês lembram disso? Ou seja, não foi num tempo maravilhoso que ele nasceu, mas ele nasceu para gerar frutos. Ele nasceu depois de muito tempo, já na velhice desse casal, mas no tempo em que ele veio, Deus o usou para gerar frutos para a missão, que era a missão do Messias que estava para nascer. E Deus usa o que o mundo muitas vezes chama de fim da linha para recomeçar a história. Pode ser que muitas vezes você ache que você está no fim da linha, que você não tem mais nada que fazer, mais nada que oferecer, frutos para dar, nem seus filhos, nem seus netos, que agora não vejo a hora que Jesus volta, não vejo a hora de encontrar com o meu Salvador, porque esse mundo aqui não tem mais nada de bom, daqui é cada vez pior. Esse tipo de linguajar não deve ser real, nem deve existir na sua boca e na minha boca. Vocês lembram com quantos anos que Moisés foi chamado para o ministério? Vocês lembram que Moisés ele começou lá no Egito? Eu não vou lembrar aqui da história porque já acabou o tempo. Mas com 40 anos ele foge do Egito, porque ele matou um egípcio. E ele vai morar nas terras de Midian. Lá ele passa outros 40 anos. Ele conhece o sogro dele, que era um sacerdote lá. Tem vários nomes na Bíblia. Talvez o mais conhecido seja Jetro, né? Ele casa com a Zípora. Ele tem um filhinho chamado Gerson, que significa sou peregrino em terra estrangeira, né? Que era isso que ele se considerava. Desde cedo. Porque ele não foi criado na casa dele. Foi criado na casa dos outros, como um filho adotado. Na época que o avô dele adotivo, o faraó da época, queria matar todos os meninos judeus. E está ali, ele, um menino judeu, crescendo na casa do faraó. 40 anos vivendo na casa de alguém que quer matar todos os conterrâneos dele. Depois ele foge porque eles vão pôr isso em prática, porque descobrem que ele matou um egípcio. E ele vive 40 anos vivendo em outro lugar. E quando ele tem cerca de 80 anos, é quando ele tem a visão da sarça. E Deus o chama para ele tirar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã, que dura mais quanto tempo? 40 anos. A vida de Moisés é 3 partes de 40. 40 no Egito, 40 em Midian, 40 no deserto. 80 anos de idade é quando ele é chamado para o ministério. Então, quando é que é o fim? Quando é que você pode dizer, olha, agora eu não tenho mais nada para fazer para Deus. Agora eu vou aposentar. Agora eu vou pendurar a minha chuteira e agora eu não vejo a hora que o mundo acabe, que Jesus volte, porque os meus frutos, aquilo que eu tinha que fazer eu já fiz, aquilo com que eu tinha que contribuir eu já contribuí, já eduquei meus filhos, eles que eduquem os netos. Eu me esqueço de Eunice e de Lloyd, daquela mãe, daquela avó que foram influência na vida de quem mesmo? De Timóteo, que se tornou um homem de Deus. Ou seja, não há fim da linha para a gente. O fim da linha na Bíblia, muitas vezes, é o começo de muitas histórias extraordinárias. Enquanto você tiver fôlego, não importa se novinho você é, ou se você já se considera ter dado tudo que tinha que dar no reino de Deus, lembra da história do Zacarias e da Isabel? E lembra que a fidelidade é o que importa, e o desejo de obedecer e agradar é o que importa diante dos olhos de Deus. E para aqueles de nós aqui que, filhos e netos, não é? Que nós aprendamos com João Batista de que nós não devemos viver para nós, como João não viveu para si. João viveu para preparar o caminho. Toda criança nascida numa casa de fé deveria ser uma criança nascida para preparar o caminho. Para que alguém conheça Cristo, para que ele mesmo conheça a Cristo, e também pode ser uma resposta de Deus para o mundo. A gente não sabe o que serão dessas crianças que saíram daqui agora há pouco. Quais deles talvez estarão daqui 20 anos, 30 anos, ensinando outras crianças que já estarão casadas com seus filhos aqui da frente no futuro. A gente não sabe com quem eles conviverão. Flechinhas que o Senhor colocou na nossa mão, Salmo 127, e que uma hora vão ser atiradas para um mundo, para um tempo que a gente não vai viver, que a gente não vai conhecer. Mas fato é que
toda criança que o Senhor nos dá, todos esses presentes que Ele coloca em nossas mãos, eles podem ser uma resposta de muita gente. A resposta de Deus a esse mundo. E também meios através dos quais o Senhor Jesus será conhecido. Assim como a família de Zacarias e de Isabel apontaram para Jesus, eu creio que a minha e a sua família também tem que apontar para Jesus. Nós devemos apontar para o Senhor. Não é sobre a gente, não é sobre os nossos filhos, é sobre o Filho de Deus. E se nós nos alegrarmos como o Zacarias se alegrou, não só pelo filho dele, mas porque o filho dele foi anunciado já quando ele sabia que a Maria estava grávida. E ele falou do filho da Maria, olhando para o bebezinho dele. A nossa alegria não está apenas na nossa casa, mas na família de Deus, no Filho de Deus. E Deus tenha misericórdia de nós e use as nossas famílias, e os nossos filhos, e os nossos netos, e os nossos bisnetos para apontar para o Messias, como João Batista apontou. O que eu e você devemos fazer, olhando para essa história de Zacarias e de Isabel, é ouvir o chamado de Deus. A nossa vida pode ser uma voz no deserto. E a vida dos nossos filhos poderá ser um dia no futuro também uma única voz no meio de um deserto de fé nesse mundo. A gente não sabe quem a gente está criando, e o que a gente está preparando, e o que Deus está preparando. Por isso que desde já nós devemos ser fiéis. Eu quero encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, essa nossa série de famílias em tendas, famílias peregrinas, pensando, né? E a nossa tenda? A nossa própria. Porque a gente é peregrino aqui também. Vamos olhar para um último texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Eu quero encerrar com esse texto com vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. E a nossa tenda? E a nossa casa? E a nossa vida? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, esta tenda, se desfizer, e muitas vezes se desfaz por intrigas, brigas, divórcios e tantas outras tristezas que trazem morte para dentro da casa, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Ou seja, a nossa tenda nesse mundo é provisória. E você poderá passar por muitas tristezas e frustrações. Ontem eu recebi a mensagem de uma mãe, uma senhora lá da nossa igreja, compartilhando da tristeza dela de saber de uma filha do coração, que decidiu tomar uma decisão na vida que trouxe muita tristeza para ela, para os irmãos e para tantas outras pessoas que a conheciam, falando coisas que a magoaram demais, que revelaram um pouco de ingratidão, um pouco de maldade e um pouco de mentiras que eram escondidas até então e que feriram demais o coração daquela senhora, daquela mãe. E o que ela me disse ontem, e ela acompanhou por meio da conversa que eu tive com ela um pouquinho daquilo que a gente tem refletido aqui também, e ela disse: pastor, essa é a única certeza que a gente tem, que a gente passa. E o que a gente puder fazer para apontar para Cristo, a gente faz. Mas mesmo fazendo isso, a gente ainda está sujeito a passar por situações assim. Situações de ingratidão, situações de desfazer um lar, de mentiras, de abandono, de amor pelo mundo e pelas coisas desta terra, a despeito de todo o ensino que um dia foi dado àquela criança, àquela filha. E o que eu disse a ela é aquilo que eu tenho dito para vocês aqui, é que o fim da história não acabou. Essa menina pode ser restaurada, ela pode se arrepender, o Senhor pode abrir os olhos dela e pode trazer de volta para o lar, e pode renovar essa casa, e aquilo que hoje é tristeza pode se tornar em alegria e em testemunho da glória de Deus para muitos no futuro. Então não é o fim. Nós temos que ter esperança, nós temos que aguardar, e nós temos que continuar a orar, porque o Senhor é poderoso para fazer o impossível, o improvável. Não é? É aquilo que o Senhor diz para Sara e para Abraão. Quando Abraão, do lado de fora, com aqueles 3 homens, ele recebe a visita, e a Sara está dentro da tenda, ouvindo, e um deles diz para Abraão que daqui a 1 ano ele voltaria, e Abraão estaria com seu próprio filho no colo. A Sara ri,
E aí depois esse homem diz para Sara que ela não deveria ter feito aquilo, que ela veria. Ela diz, não, eu não ri. Ele disse, você riu. E aí aquele homem, que é o próprio Deus, é o próprio Senhor ali, ele diz, acaso pode haver coisa impossível ou improvável, ou coisas que eu não possa fazer? Acaso há impossíveis para Deus? São as palavras de Deus para Sara e para Abraão. E é a mesma pergunta que Deus faz para você e para mim. Tem alguma coisa impossível para Deus fazer na sua casa? Na vida dos seus filhos? Na vida do seu marido? Na vida da sua esposa? Na vida dos seus pais, se eventualmente eles estão longe do caminho do Senhor? Oremos pelos nossos familiares. Oremos por todos os nossos parentes, por todos aqueles a quem amamos, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar todas as coisas. E mesmo que nós partamos desse mundo não vendo a resposta da nossa oração, esse verso que acabamos de ler permanece. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa eterna, não feito por mãos humanas. Ou seja, a nossa tenda aqui ela é provisória, mas o que Deus está construindo é eterno. E a Bíblia diz que Cristo, lá em João 1,14, né, que Cristo veio para habitar entre nós. A palavra ali de João 1,14, o verbo se fez carne e habitou. A palavra em grego é a mesma palavra para tenda, para tabernáculo. Poderia ser traduzido como tabernaculou. Ele veio para montar a sua tenda no meio das nossas tendas e morar conosco. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer ficar distante. É como se Ele pedisse um quarto aqui. É como se Ele dissesse, me dá um espaço aqui. Onde vocês estão morando? Eu quero morar ali também. Ele veio para habitar entre nós. Ele se fez tenda para que nós tivéssemos morada eterna com o Pai. Portanto, numa família em tendas, como são as nossas, nós podemos chorar, nós podemos sofrer, mas nós podemos esperar também. E a nossa espera nunca será em vão, porque Cristo já veio, e Ele diz que voltará, e quando Ele voltar, todas as nossas tendas se transformarão, serão transformadas em um lar eterno, que jamais será desfeito. Vamos orar? Falar com o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, com relação ao tempo de vida que aqui temos. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, frágeis, quebráveis, mas também quebrantáveis diante do Teu Espírito, diante da Tua palavra. E sabemos que o que aqui passamos, com as lágrimas, com o sofrimento e muitas vezes com a espera, nada disso será em vão. Que o Senhor recolhe tudo isso e que o Senhor contempla tudo isso com a Tua misericórdia e com a Tua graça. Nós cremos que Cristo veio para habitar entre nós e para não nos deixar sozinhos. E nós cremos que Ele voltará, tempo no qual toda a tenda será transformada neste lar eterno, onde desfrutaremos daquilo que hoje é inimaginável para nós. Obrigado por Tuas promessas preciosas. E obrigado porque o Senhor tem preparado este edifício, essa casa eterna, não feita por mãos humanas, e que desfrutaremos para sempre com os Teus na Tua santa presença. Tem misericórdia das nossas famílias, dos nossos filhos, os netos, as gerações que virão, quarta, quinta, sexta gerações que virão adiante de nós, que todos eles tenham também, Senhor Deus, a alegria de conhecer a Tua palavra e de entregarem-se a Cristo e de servirem ao Senhor, para que na eternidade, Senhor Deus, tenhamos a alegria de saber que eles permaneceram firmes naquilo que foi ensinado aos nossos filhos um dia. Dá-nos a alegria de sermos fiéis, ajuda-nos, fortaleça-nos, fortaleça aqueles que estão cansados e sobrecarregados, traz o alívio que precisam, traz o renovo que precisam, para que se em algum momento falharam no passado, possam recomeçar agora. Possam fazer aquilo, Senhor Deus, que o Senhor deu a eles como missão, como tarefa, crendo que nós somos apenas cooperadores e que a obra é Tua, e que assim como o Senhor começou uma obra em nós, o Senhor pode começar também uma obra maravilhosa na vida dos nossos. Começa essa obra e completa essa obra para a nossa alegria e para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado por esses dias aqui, nesses momentos de alegria, de diversão, e nesses momentos de reflexão também, pensando em nós, no presente, e o que o Senhor pode fazer também nas nossas famílias nos anos por vir. Usa-nos para a Tua glória e ajuda-nos nas nossas limitações.
nós nos entregamos crendo e agradecendo ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.